Olá, meu amigo, minha amiga, estamos mais uma vez aqui no CDF Concursos. Eu sou o professor Eduardo Favre e hoje vou falar com você a respeito da reforma da Previdência. Dando continuidade à nossa série de artigos a respeito do assunto, estamos focando agora na questão do servidor público, né? O que mudou para o servidor público com a emenda constitucional 103? Vamos então para a nossa telinha. Aqui está o título do artigo, né? O que muda para o servidor público. Nós iremos então fazer uma série, inicialmente focando no servidor público, mas também abordaremos o que muda para o pessoal da iniciativa privada, né? A reforma da Previdência foi uma emenda bastante gravosa, fez várias modificações na Constituição, tem várias regras na própria emenda, que é importante que você passe a tomar conhecimento aí, que deve começar a ser cobrado aí nos próximos concursos de direito previdenciário. Inicialmente, vamos ver a banda dos proventos de aposentadoria. Estamos analisando aqui o artigo 40 da Constituição, que é onde traz as principais regras de aposentadoria, de pensão, proventos, a questão da previdência do servidor público, daqueles vinculados ao regime próprio de previdência social. Então, aqui o artigo 40, os seus parágrafos, nós iniciamos já o estudo dele em artigo anterior. Estamos dando continuidade, então, à questão de quando a quanto pode variar aqui o provento da aposentadoria. A questão da desconstitucionalização dos cálculos, né? Isso aqui na emenda foi levado, então, para a legislação infraconstitucional, para que possa ser alterada de forma mais fácil do que por meio de uma proposta de emenda constitucional. A questão de 100% das contribuições agora serem a base, né, para o cálculo do benefício e não mais as 80 maiores, isso entrou também nessa reforma. A regra geral, então, da vedação a requisitos diferenciados, né, e as suas exceções, para onde pode ter requisitos diferenciados para aposentadoria. Tem alguns casos que há exceção ainda. Vamos lá, o parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo. Aqui se refere ao parágrafo 2º do 201, esse aqui é o salário mínimo. Então, qual é a banda inicial aqui? É o salário mínimo. Nenhum provento de aposentadoria pode ser menor do que um salário mínimo. Estamos falando aqui, o 40 trata de regime próprio, tá? Sempre lembrando isso. Mas essa questão também vale para o regime geral. Também, nenhum provento de aposentadoria pode ser superior ao limite máximo estabelecido para o regime geral, que é o teto do regime geral do RGPS, que hoje está em R$ 5.839. Isso é reajustado todo ano, em janeiro. Hoje, se você assistir esse artigo em 2020, provavelmente já vai estar em um outro valor, né? Mas em 2019, R$ 5.839. Então, é nessa faixa. O salário mínimo aqui é quase 1.000, né? 996, 998. Então, nessa banda aqui, vai variar o quê? O valor da aposentadoria do servidor público, né? Perceba que isso aqui são as regras novas, né? Que passam a valer a partir da entrada em vigor da emenda constitucional 103. Né? Há várias regras de transição que a gente também vai tratar dessa regra de transição em artigos posteriores, tá? Mas essa é a regra para quem está entrando no regime próprio, tá? Servidores novos, né, já pegam esse valor aqui de aposentadoria. Mas observado o disposto nos parágrafos 14 a 16. Porque você pode pensar assim, poxa vida, né, o máximo que o servidor vai ganhar é o teto do RGPS, né? Eu estou estudando aqui que nem um condenado, passar no concurso e só vou ganhar isso na aposentadoria? Bom, você vai ter a oportunidade, né, de contribuir além da sua contribuição previdenciária padrão, né, com base no valor do teto. Se você ganhar, obviamente, pelo menos o teto do RGPS, né, você vai poder complementar com uma contribuição adicional para o regime de previdência complementar, para a previdência complementar do servidor público. E que as regras estarão no 14 e 16 do artigo 40, que também a gente vai avaliar em artigo posterior. As regras para o cálculo dos proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Essa é a desconstitucionalização. Desconstitucionalização. O que é isso, professor? Agora não precisa mais de PEC, proposta de emenda constitucional, para alterar regras de cálculo de proventos de aposentadoria. Esses cálculos estarão, essas regras, em lei do próprio ente federativo. Cada ente federativo vai editar uma lei
onde vai estar estabelecidas o quê? As regras para cálculo de proventos de aposentadoria. Essa é a famosa desconstitucionalização, palavrinha grande, né? Do cálculo dos proventos de aposentadoria. E a Emenda Constitucional 103, ela traz uma regra de transição. Já existe essa lei disciplinando o cálculo dos benefícios da aposentadoria? Não, não existe. Então, até que vem essa lei disciplinando do RPPS da União e do RGPS, porque a Emenda Constitucional 103, ela foca no RPPS da União, né, e no RGPS. Questão do RPPS dos estados e municípios ficou para uma outra PEC, que é a chamada PEC paralela, né, que estamos acompanhando e vamos dar notícias para você da sua tramitação, caso ela for aprovada, né, e alterar novas regras, né. Mas, até então que venha essa lei, vai ser utilizada uma média aritmética simples dos salários de contribuição. Mas a gente vai ver que anteriormente se pegavam as 80% maiores contribuições para se fazer essa média aritmética simples, né? Esses salários atualizados monetariamente. Mas hoje a gente pega 100% do período contributivo desde julho de 94, que é quando começou a história financeira do Brasil com o Plano Real. Antes era assim, hiperinflação, não tem registro, também não tinha informática direito, nem base de dados. O fato é que a história financeira do país começa em julho de 94, ou se você entrou no mercado de trabalho depois, né, disso é quando você entrou no mercado de trabalho, início da contribuição, né? Se não, você entrou antes, em julho de 94 é o início. Então pega tudo desde lá, tudo, 100% do período contributivo, né? E não mais 80% como era anteriormente, né? Parece que a PEC paralela tem aí uma regra de transição para que esse 100% não seja agora imediatamente, né? Mas por enquanto o que está valendo é o 26 da Emenda Constitucional 103, tá? Por enquanto o que está valendo é 100% aí do período contributivo. Parágrafo 4º. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social. Aqui para mim, né? Toda e qualquer reforma da Previdência é impopular, né? Mas vem justamente com o argumento de tentar trazer mais justiça social para que as pessoas possam se aposentar em condições iguais, né? Obviamente, por que tem que ter uma categoria que ela é privilegiada ou então prejudicada? Não, todo mundo tem que ter as mesmas condições para poder se aposentar. Isso é uma justiça social, justiça previdenciária. Esse é normalmente um argumento que vem junto aí no bojo das reformas previdenciárias. E veio, obviamente, na Emenda Constitucional 103. O problema é que durante sua tramitação, né, houve alguns enxertos aí, algumas categorias conseguiram entrar na exceção desse parágrafo 4º. O parágrafo 4º é bem claro. Ele coloca assim, é vedada, não pode, é proibido, né, ter concessão de requisitos diferenciados. Ou seja, todo mundo vai se aposentar aqui, mas nem todo mundo. Vai ter gente que vai se aposentar aqui, com menos idade, com menos tempo de contribuição, porque, coitadinho, fulaninho trabalha tanto, tem condições piores que os outros. Isso é muito subjetivo, né? O fato é que você tem pessoas, né, em carreiras dificílimas na iniciativa privada, que vão até lá aos 65 anos trabalhando. E você tem outros na carreira pública que tem determinados privilégios, né? A gente não cabe fazer juízo de valor, mas o fato é que a legislação, né, aqui a Emenda Constitucional 103, ela manteve sim alguns privilégios para certas categorias, né? Então fica a dica para você, se você quiser se aposentar mais cedo, você pode entrar aí numa dessas categorias que a gente vai ver, a mostrar para você, que tem essa chance, né, por enquanto, de se aposentar mais cedo. Voltando então para o nosso slide. Quais são, então, as exceções nessa questão da vedação à adoção de requisitos ou critérios diferenciados, né? Primeiro, servidores com deficiência. Isso aqui é indiscutível, né? A novidade é que o parágrafo 4º-A, ele trouxe a necessidade da submissão a uma avaliação biopsicossocial, ou seja, não só a parte médica, bio, mas também a parte psicológica e também a parte social, ou seja, tem que ter uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, ou seja, pelo menos um assistente social, além do médico, né? Aí é bom que tenha também um psicólogo, para fazer essa avaliação, né, da deficiência do servidor. Porque às vezes o servidor, ele é deficiente, ele tem uma deficiência, mas as condições que ele tem para se locomover, para se trabalhar, são tão boas. Ele tem um carro adaptado, ele mora num bairro bom, tudo acessível, ele consegue chegar ao local de trabalho de uma forma
tranquila, sem problemas. Poxa, esse servidor, será que a limitação que ele tem impede que ele realize o seu trabalho, né, de uma forma adequada? Às vezes não. Agora, se ele mora realmente lá numa comunidade, no alto do morro, e não tem carro, ele tem que se deslocar de ônibus que não é acessível, não tem cadeira de rodas, é uma dificuldade tremenda para ele poder chegar ao local de trabalho. Observe que é diferente, né? Às vezes é a mesma deficiência física, mas as condições sociais são tão diversas que pode dizer que tem deficiência efetivamente, né? E o outro pode continuar trabalhando sem problemas. Então isso é levado em consideração nessa famosa avaliação biopsicossocial. Preste atenção. Quarto B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar, aqui tem a lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados. Olha aqui, né? Para quais categorias? Agente penitenciário, ninguém diz que o trabalho dele não é duro, né? Agente socioeducativo também, né? E os policiais. Aqui você tem o policial legislativo, o policial federal, o policial rodoviário federal, o policial ferroviário federal e o policial civil dos estados. Essas categorias conseguiram entrar lá no quarto B para poderem ter direito a requisitos diferenciados do restante, né? Ou seja, idade e tempo de contribuição menor. Quando fala diferenciado aqui é menor, tá? Vão precisar trabalhar menos para poder se aposentar mais cedo, mais novos, com menor tempo de contribuição. Então fica a dica, né? Para os concursos aí, para essas carreiras, caso você tenha como interesse em sua vida se aposentar mais cedo. 4C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar, do ente federativo, idade e tempo também menor, para quem? Servidores cujas atividades sejam exercidas com exposição efetiva a agentes químicos, físicos, biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, né? Então, você que é um servidor, que está trabalhando lá no setor de radiologia do hospital, onde está exposto a vírus, a doenças, onde está a poeira, agentes químicos, físicos, biológicos prejudiciais à saúde, um ou vários deles. Então, você provando isso, você tem direito à idade e tempo de contribuição menor para a aposentadoria, né? Então, perceba que aqui no finalzinho tem um alerta: vedada a caracterização por categoria profissional ocupação. Ah, eu sou mineiro. Pelo fato de eu ser mineiro, um servidor lá que, vamos supor que o Estado tem uma mineradora e que a mineradora coloque ele lá embaixo da terra, aspirando aquele pó, que é um agente físico, né, prejudicial à saúde. Então, perceba que ele vai ter que provar a efetiva exposição, né, a atividade fim, lá dentro da mina mesmo, né? Ele podia ser um mineiro que estava lá trabalhando na parte administrativa da empresa. Então, esse mineiro que trabalha na parte administrativa não tem direito à redução, porque é vedada a caracterização por categoria profissional. Não basta ser mineiro, tem que comprovar a efetiva exposição aos agentes prejudiciais à saúde, tá? Isso aqui vai ser estabelecido por uma lei complementar. Vamos ver uma questãozinha para a gente fixar esses conceitos novos, né, esses parágrafos novos aí, elaboração própria, né, de 2019. No que tange às regras para a aposentadoria do servidor público vinculado a regime próprio de previdência social, é correto afirmar, está cobrando, obviamente, os parágrafos lá do artigo 40 da Constituição Federal, depois alterado pela Emenda Constitucional 103 da Reforma da Previdência. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao salário mínimo, ok? Mas poderão ser superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, da mesma forma que o salário maternidade. Viu que aqui eu tentei enganar vocês, que o salário maternidade pode sim, mas a aposentadoria não pode ser superior ao teto. As regras para cálculo de proventos da aposentadoria continuarão a ser disciplinadas pela Constituição? Não, vai ter uma lei do próprio ente que houve a desconstitucionalização das regras do cálculo de proventos de aposentadoria. C. Não há exceção para a regra da vedação à adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social. Já vimos 3, né? Do deficiente, aqueles que estão expostos a agentes prejudiciais à saúde, e dos policiais e dos agentes penitenciários e socioeducativos, né? Então tem exceção, tem várias exceções. Servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, tem direito a requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em RPPS? Afirmativo, letra D, a resposta da questão. Poderão ser estabelecidos por lei ordinária? Opa, é lei complementar. A questão já está errada, mas o que queria dizer? Aposentadoria e servidores com efetiva exposição a agentes químicos, físicos, tem que ser lei
complementar. Vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, isso aqui está certo, né? Não pode ser porque é mineiro, vai se apresentar mais cedo, tem que comprovar a efetiva exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde. Resposta, letra D. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado por sua atenção, espero que tenha gostado desse nosso artigo. Convido você já a acessar o site do CDF Concursos, olhar os nossos cursos, especificamente o minicurso gratuito de Direito Previdenciário, tem também Direito Tributário, e vários outros minicursos interessantes para você que está se preparando para concursos públicos. Além disso, se você gostou do nosso artigo, dê uma olhada no nosso curso regular de Direito Previdenciário, tenho certeza que você vai gostar bastante do material que lá está. Um grande abraço e até o próximo artigo.